Fazem e é uma associada a Mulheres que Fazem. E nós vamos estar conversando, a Flávia, ela teve um histórico de vida em que ela participou, nos chamou enquanto Mulheres que Fazem, nós fomos, algumas pessoas, alguns de vocês, os espectadores podem ter nos assistido, nós demos eu e a Flávia uma entrevista na Rede Vida com a Cláudia Tenório, foi muito legal, e hoje nós vamos continuar um pouco falando sobre a Síndrome de Diógenes. Tá? A Síndrome de Diógenes, para quem não conhece, ela é a característica dessa síndrome, ela é de acúmulo de objetos, acúmulo de coisas, e ela foi vista por volta de 75, 66 com um psiquiatra e um geriatra, porque ela é muito percebida através de pessoas que estão aos seus 60, 65 anos e historicamente elas começaram numa situação social de muita precariedade. Então eram vizinhos que chamavam, que vinham e tal, e foram os primeiros a poderem olhar. Foi um geriatra e um psiquiatra que começaram a mapear essas características, que é quase como um final de patologias, de doenças, outras, antes desta data, antes desta idade. E a Flávia vai contar um pouco pra gente dessa experiência que ela teve com a mãe dela. Mas antes disso, eu quero que a Flávia conte um pouquinho da formação dela para os web espectadores, o que ela faz, o que ela vive neste momento e como é que a gente pode estar pensando a nossa vida e ao mesmo tempo querendo colaborar, querendo trazer, através da independência área que a gente trabalha, independente da área que a gente trabalha, uma colaboração para a humanidade, que é isso que ela está fazendo. Bem-vinda, muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Beth, pela oportunidade, os meninos da BNTV também, por esse espaço. Bom, essa história toda da minha mãe e também reflete um pouco ao que eu me formei, sei lá, eu nunca me formei na área médica, mas eu sempre tive curiosidade da área médica. Eu até prestei exames para medicina, mas... Não sabia? Eu prestei exames para medicina, não passei nos vestibulares de jeito nenhum. Passei no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, mas aí me dei conta de que eu gostava da experiência, da ciência, do desenvolvimento. Hoje eu vi até uma reportagem sobre implante de pernas. Eu achei isso fantástico, me chamou muita atenção. Mas assim, aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Eu não me atentei que a minha mãe tinha este problema. Minha formação, eu me formei em marketing, fiz filosofia, fiz MBA, especialização em varejo. Eu gosto muito do comércio, eu sou uma mulher de negócio. Trabalho com vendas. Uma mulher que faz. Sou do Mulheres que Fazem, recém-associada. Aliás, também muito obrigada por isso, que realmente vai deslanchar muito. Isso aí é muito, muito interessante. E esse problema com a minha mãe começou desde sempre. Eu sempre via minha mãe acumulando coisas, meu pai brigando muito, eu tive muito problema com ela, até para me desfazer de lixo do meu próprio quarto. Quando eu falo lixo, são coisas que foram úteis há um tempo, mas que não são mais úteis, são descartáveis. Que é uma característica, tá? Assim, uma das características, não nesse momento em que a Flávia está relatando, porque ela está contando já de um início dessa história, mas a pessoa que acumula e costuma acumular, que está dentro deste enquadro, desta síndrome, a síndrome de Diógenes, ela é uma pessoa que diz assim, amanhã eu vou usar. Então são copos descartáveis, são bolachinhas, que amanhã eu vou usar, alguma coisa eu vou fazer, e isso vai se acumulando mesmo. Isso. E no início eram coisas que vinham da minha avó, porque existe uma bagagem da minha avó, que sempre guardava um tecido que poderia vir ser útil um dia, mas a minha avó era bordadeira, ela realmente teria utilidade para ela. Minha mãe ficou viciada nisso, de guardar objetos que um dia poderiam virar obra de arte, porque ela tinha muita habilidade como artista plástica. Ela não era artista plástica, mas ela tinha muita habilidade com as mãos. Só que ela foi acumulando. E eu, em 93, eu saí de casa para me casar, e desde então ela trocou a fechadura da porta e disse, eu quero minha liberdade. Decretou a liberdade dela. E aí ela podia fazer o que ela quisesse dentro da casa. Uma casa enorme, com 4 dormitórios, edícula, quarto de emprego, tudo, como vocês poderão ver nas imagens,
que eu deixei aqui com eles, a casa está abarrotada de coisas. Coisas úteis, coisas inúteis. Só que o que mais me chamou a atenção foi que nos últimos 5 anos ela acumulou realmente lixo, não só coisas descartadas. Então, uma garrafa PET de refrigerante que acabava ficava no chão, o papel higiênico usado ficava no chão. Isso você veio descobrir após a morte, após tá? a morte. A mãe da Flávia faleceu e ao abrir a porta, ao encontrar a mãe, ela percebe essa situação que ela está descrevendo a vocês. Eu tinha feito uma cirurgia no dia 30 de março recentemente, saí do hospital no dia seguinte, aí o segurança da rua ligou falando que não via minha mãe há 2 dias. Previamente eu já tinha dado meu telefone para ele, porque minha mãe estava com 68 anos, jovem, ela estava com enfisema, um pouco de falta de ar, porque minha mãe fumava muito, ela fumava 3 maços de cigarro por dia, um absurdo, mas ela fumava, e ela estava com um nódulo no pulmão, ela estava com enfisema, e eu falei, bom, se precisar de alguma coisa você me liga. Quando ele me ligou, eu tinha saído do hospital um dia antes. Passei no corpo de bombeiros, porque eu não tinha a chave da casa. Quando entramos, os policiais e bombeiros que colaboraram foram muito atenciosos e relataram que ela estava em óbito. E a mãe, é interessante que vocês saibam, porque a síndrome de Diógenes, ela é característica, né, assim, é uma das primeiras avaliações que eu estava dizendo, de pessoas que não têm muitas condições sociais, tal, mas a realidade é que ela é uma patologia depois, associada a uma patologia de pessoas que são muito inteligentes. A mãe da Flávia era advogada e psicóloga, né, Flávia? E atuante, né? Não, inteligente, atuante, trabalhava. Realmente a minha mãe era de uma inteligência absurda. E eu me deparei com essa casa quando eu entrei, né? Minha mãe ali, né, no corpo da minha mãe, no meio de um lixo absurdo, como vocês poderão ver posteriormente nas imagens. E aí começou a saga de saber o que eu ia fazer com tudo aquilo, porque eu tinha que garimpar documentos. Ao mesmo tempo eu não posso pegar e jogar tudo fora, porque eu preciso realmente olhar com calma. Foi um trauma. Daí eu comecei a pesquisar. O que é isso? O que está acontecendo? E cheguei nesse nome, Síndrome de Diógenes, onde a pessoa acumula produtos, objetos, como eu disse, úteis ou não úteis, só que vai empilhando, vai agregando. E vai agregando também a sujeira, porque como ela era sozinha, ela não permitia que ninguém entrasse, ela gradeou a casa toda, ela se fechou. Nós vimos anteriormente a síndrome de Bourbon, e que é relacionado a empresas, e essa síndrome ela é muito pessoal, ela é muito particular, a pessoa se fecha como uma ostra. Isso foi tocante, descobrir isso. Eu não tive tempo de ajudar minha mãe. Produção, coloca as imagens. Enquanto a gente está vendo as imagens, eu vou contar um pouco para vocês características, né, porque é muito importante esse alerta, né, que a Flávia, a partir desse momento, até como um processo dela, né, de poder transformar o limão na limonada, ela está trazendo isso para mais pessoas se alertarem e conhecerem, né, o que está acontecendo com determinadas pessoas e que têm características importantes e que podem ser alertadas a você, web espectador, que tem seus pais, seus familiares, seus amigos, pessoas que estão à sua volta, que eventualmente tenha isso. A síndrome de Diógenes, ela é um estágio, né, conhecida hoje como um estágio de patologias anteriores. Então, de novo, voltando, são sinais e sintomas. Os sinais são esses: acúmulo, rejeição total de ajuda, tá? Vamos dizer total, extrema, né? A pessoa tem uma dificuldade tremenda desse contato social porque ela está muito protegida, né? Isso funciona até como uma outra pele. Esses acúmulos são formas dela se relacionar com o mundo fora dela. Ela tem uma dificuldade do contato pessoal e, ao mesmo tempo, ela vai querendo este contato através desses objetos. Ela vai se acumulando como peles, né? Como colocações que possam dar acesso. Então, em algum momento, ela vai fazer alguma coisa. Agora, antes disso, a gente pode estar levantando várias questões importantes para que você, que está aí, conheçam os sinais que levam a uma pessoa a ter essa triste realidade de isolamento, de agressividade, né, e de acúmulo
A gente não pode dizer de outra coisa. De lixo, sim. Aguardem, depois do comercial a gente retoma. Voltamos e eu quero situar para vocês esses sinaizinhos antes, tá, dessa característica. Por essa característica, como vocês ouviram no relato, porque não é um relato em comum que a Flávia está colocando, é o que vai se apresentar. São pessoas que estão isoladas, normalmente não permitem acesso aos seus familiares, tá? Costumam ter, são quase que eremitas, né? As pessoas gostam de ficar realmente sozinhas, porque, claro, são pessoas inteligentes, elas se relacionam, quando se relacionam com outras pessoas, protegidas dessa... Existe um senso de juízo, vamos dizer assim, ou de conhecimento dessa característica que não é aceito socialmente. Ela sabe disso, portanto ela não dá acesso ao outro, tá? Agora, antes, são pessoas que normalmente têm características mais agressivas, né? Então, estão associadas a esta síndrome, ao transtorno obsessivo compulsivo, que são aquelas pessoas que precisam de determinadas situações, rituais, que a gente chama, sistematizados. Então, pessoas que precisam contar coisas compulsivamente, comer coisas compulsivamente, que alteram quadros de depressão, né, com quadros de euforias. São estas características associadas sempre na personalidade da pessoa, ou outras que são mais fisiológicas, mais orgânicas, que são patologias do lóbulo frontal ou do temporo frontal. São pessoas que estão super bem, essas têm essa diferença, são pessoas tranquilas, mas de um momento para outro você começa a pessoa a ficar agressiva, tá? A agressividade, quando ela é assim, repentina, ela pode ter alguns fatores associados quimicamente a drogas, a dependências, tá? Ou outras, um AVC, um derrame, alguma coisa que esteja acontecendo em determinadas áreas do cérebro, especificamente frontal, tá? Essas são possibilidades também que as pessoas acabam, são micro vazamentos, as pessoas não percebem, e aí acaba levando a características, né, de sinais que vão se agravando, e as pessoas com agressividade, quem convive com isso, né, Flávia, sabe muito bem a dificuldade, é natural que quem está do lado vá se afastando, que foi o que aconteceu com você, né, Flávia? Eu percebi, eu gostaria de falar algumas outras coisas que também desencadearam um processo até positivo nos últimos momentos dela. Eu percebi uma coisa forte para mim, era o rancor. O rancor era uma coisa inacreditável. Ela guardava tudo de ruim que o mundo tinha feito contra ela, mas nada de ruim que ela tinha feito contra o mundo. Ela era sempre se colocava na situação de vítima, a última palavra era sempre a dela. Se não fizesse o que ela queria, ela realmente tinha uma atitude agressiva, uma atitude grosseira, era complicado. Faz 3 anos e meio que me tornei budista. E o budismo começou a me mudar muito a maneira de eu pensar. E eu trouxe minha mãe para o budismo. Ela frequentou umas 2 ou 3 vezes comigo. Ela praticava o mantra junto comigo. É o budismo focado mais na causa e efeito, de Nichiren Daishonin, onde você é culpado pelos problemas que você atrai. Por algum motivo você fez aquilo, vir até você, a lei da atração. E aí ela começou a praticar comigo. E eu consegui milagres. Ela fazia 10 anos que ela tinha perdido os dentes. E eu consegui, em dezembro, que ela fizesse o implante de dentes na boca. E ela ficou super feliz, né, com isso. Aumentando qualidade de vida e autoestima dela. Se alimentar melhor. Então eu estava conseguindo resgatar a minha mãe. O que mais me dói é que não houve tempo. Pra você ter uma ideia, em abril agora, ela morreu provavelmente no dia 30 de março. Em abril ela já ia colocar o definitivo na parte de cima da boca. Ela estava com o provisório. Mesmo o provisório já estava lindo, sabe? Uma coisa grotesca que me chamou a atenção na casa é que tinham dentes espalhados por todos os cantos da casa. No potinho da sala, na gaveta da cozinha, no pote do quarto, quer dizer, isso me chamou muita atenção, sabe? Ela tinha, assim, a casa tem características que são para um belo trabalho psiquiátrico, né?
E a Beth fez a gentileza de ir comigo, ela ficou impressionada, mas ela também avaliou todo esse processo. É muito difícil conviver com isso, é bem difícil conviver. O que eu realmente me culpo é de não ter estudado isso antes, há tempo de resgatar minha mãe, há muito mais tempo, e simplesmente considerar um desleixo. Flávia, não se culpe. O que a gente tem que estar retomando sempre, quando se trata principalmente de familiares, eu acho isso muito delicado, até na prática clínica a gente vê muito, né? É isso que você, de uma certa maneira, tocou. Gente, nós somos responsáveis pela nossa vida. Sejamos pais, filhos, o que for. Você não está satisfeito com a sua vida? Temos ajuda. Graças à fé, né? Graças à diversidade humana, né? Sempre vai ter alguém que vai estar disposto a te ajudar. Tá? Web espectador, pense sempre nisso. É você que transforma a sua vida. E cada vez mais, né? Hoje em dia, a ciência tem muitos recursos para demonstrar, já que a gente tem, né? Além da fé, muitas pessoas usam esse caminho, mas existe também aquelas que precisam da ciência, do comprovado. Então, podem procurar, vocês vão ver. Nós podemos efetivamente, né, pela meditação, pela fé, pela crença, né, mudar, pelo pensamento, mudar. É só assim, muitas vezes as pessoas me dizem assim, então é só eu pensar. Não. Quando a gente fala em fé, quando a gente fala em oração, quando a gente fala em meditação, pega aquela pedrinha que você joga na água, tá? E reverbera. Todas as nossas células. Não é algo que está deslocado, eu vou pensar alguma coisa. Então veja no que a Flávia consegue, é isso que eu estou te dizendo. Não fale mais isso, não sinta-se culpada, Flávia, porque o que você fez para sua mãe, certamente, a gente já chegou a comentar isso, né? Assim, a mãe da Flávia tinha um resgate possível. E quem deu esse resgate foi a insistência que ela dedicou à vida dela, né? Para que a mãe pudesse estar olhando uma qualidade de vida. E olha, ao contrário do que ela disse, ao final, na reta final da vida da mãe da Flávia, ela pôde recuperar algo bom, né, deste vínculo. Isso você deve guardar. A culpa que eu falo não é uma causa, não fui eu que causei. A culpa pelo problema da vida dela foi causa que ela mesma plantou e ela teve o efeito negativo. O que eu poderia, por exemplo, ter insistido mais para entrar. Eu respeitei a liberdade. A história da planta que eu falei para você, minha mãe uma vez comentou comigo, nossa, meu sonho era plantar uma bougainville, que é a primavera, uma árvore primavera na minha casa. Mas seu pai nunca deixou. Meu pai morreu há 35 anos atrás. Eu saí da minha casa há 18 anos atrás. Cheguei para ele e falei, mãe, por que você nunca plantou? Há 35 anos você nunca plantou, né? Durante 35 anos você nunca plantou. Por que meu pai não deixava? E o que você fez esses 35 anos? Porque eu nunca fui contra a planta. Quando eu saí de cá, fazia 15 anos que eu tinha saído de lá. E eu a fiz pensar. Eu senti que nesse momento ela travou e falou, o que eu fiz da minha vida? Mas já era tarde demais. Por quê? Porque ela não parou de fumar, enquanto era tempo, para não ter esse enfisema. Ela não parou de ter rancores. Ela não colocou uma pedra em cima do passado e espanou a poeira e falou assim, vou começar daqui para frente, eu nasci de novo hoje. Vamos começar de novo. Mas eu acredito, e aí eu vou usar esse espaço para falar para você, web espectador, né, e para você, Flávia, que talvez essa seja a sua missão daqui para frente. A gente tem que estar sempre olhando para a gente, na nossa história, assim, quem eu sou? O que eu faço aqui? Nós somos uma rede conectada. Muitas vezes a gente passa uma história de 50, 60, 70 anos para trazer uma sementinha para aquela pessoa que a gente está do lado. E isto é bom. E isto já é de fato muito. Né? Assim, creiam, é você olhando para você. Então, talvez, Flávia, talvez, né, a missão dela, né, pudesse ter sido nessa vida trazer para você uma sementinha que vai modificar e te dar o nascimento novamente da sua nova vida. Então, não olhe nada, né? Eu acho que assim, o que ela traz é no momento, inclusive,
gente, é muito difícil, de novo falando, dessa característica desta síndrome ou dessas patologias que normalmente estão associadas ao transtorno obsessivo, as patologias, as aferências, né, os acidentes vasculares de lóbulo frontal, tal. É muito difícil de verdade ter acesso. A Flávia está trazendo um componente que quem está na área de saúde, como eu, né, sempre diz: o amor transforma. A fé, o amor transforma. Transforma. A gente sabe disso biblicamente, né? Ou os pensamentos. Biblicamente, né? Você fala assim, a fé move montanhas. Tá, se a gente traduzir isso para o nosso dia a dia de verdade, é assim: na hora em que eu entendo que eu posso modificar, eu me torno livre. Eu faço. Eu não dependo mais de ninguém. Enquanto, e estas patologias e essas situações se utilizam muito disso. Eu não faço porque o outro não deixa. Eu não faço porque o outro não permite. Eu não faço porque o outro não quer. Né? Mas, Beth, me permita. Eu acredito que o ser humano ele tem essa, vamos dizer, essa, como se fala, está se poupando, né? Ele sempre se protege tentando achar um culpado. Por isso que eu falei. De 3 anos para cá e meio que eu me tornei budista, eu perdi muito essa coisa de chegar e tentar achar um culpado. Eu me separei do meu casamento. E uma vez mamãe falou assim: mas fulano atrapalhou, ciclano atrapalhou. Eu falei: mãe, existiram 2 pessoas causadoras do final do meu casamento. Eu e ele. Nem você, nem ninguém foi o problema. O problema foi que nós 2 não tivemos maturidade e não estávamos no momento exato. E acabou o casamento por causa de nós 2, sem culpar ninguém. Isso eu falei pra ela, eu já tinha essa postura. Só que depois que eu me tornei, eu achei que o budismo me resgatou uma série de valores que eu tinha, mas que eu tinha medo de aplicar. Porque às vezes as pessoas têm medo de dizer: eu sou o culpado, eu causei este mal a mim mesmo. Porque lá atrás eu sabia que eu podia parar isso, eu podia mudar aquilo, e eu não fiz. Eu não fiz porque eu não quis. Aí é que nós entramos muito, e aí a gente vai voltar, é uma coisa mais clínica que nós estamos hoje abordando, né? Tentando trazer um pouquinho para vocês, e nesse assunto, refletirem junto comigo, com a Flávia, algo que assim, nós estamos entrando no cerne da psicodinâmica, tá? Nossas defesas. De fato, todos nós nos protegemos sempre. Mas hoje, né, ao invés desse resgate, por exemplo, o budismo, outras milhares de religiões, a própria psicoterapia, terapias energéticas, como eu digo, às vezes até aquela cervejinha no bar com um amigo, né? Tudo vai voltar para um fato: somos humanos, necessitamos compartilhar, e nós olhamos para dentro nesse olhar para fora, né? Nós vivemos séculos, e vamos deixar isso de porta fechada para trás, porque são séculos passados, onde a justificativa sempre foi muito importante. É uma área de racionalização humana. Hoje em dia, nós estamos podendo perceber e viver, né, esta fé, que no budismo, no teu caso, te trouxe essa referência. Você, não, pera um pouco, né? Eu posso. Isso é uma verdade. Tá? Então, são instrumentos. A fé é o mundo mais potente, o amor está em todos eles, tá? Nas relações familiares, em todas as outras situações. Mas é o amor que transforma verdadeiramente nas possibilidades. Mas não é só, porque aí vem isso que você está dizendo, é trabalho. Nossa, não é um trabalho pequeno, não. Nem fácil. Não é fácil. Você cair a ficha que você precisa mudar. Primeiro que somos resistentes a mudanças. A mudança é um problema, seja no lado profissional, seja o comodismo, é difícil a mudança. E quanto mais velho você fica, mais medo você tem de errar. Porque quando você é jovem, você erra, é que nem uma criança toma um tombo, né? Coloca um patinho, ela cai e cai e cai. Vamos nós colocar um patinho e cair. Uma vez você já vai para o hospital. É mais ou menos assim. E nem coloca por causa do medo. Não coloca. E se colocar vai cair porque já está com medo de colocar o patins, né? Não é? A criança não tem medo, né? E nós devemos, o mais difícil é você ultrapassar os seus próprios medos e os seus valores, os seus rancores. Eu tenho muito chão ainda para aprender. Não estou nem engatilhando ainda. Estou no berço ainda no budismo. Eu preciso me aprofundar mais.
E eu sei que tanto na vida eu tenho muita coisa para aprender, mas, enfim, eu acho que é um passo, né? Se você começa a dar o primeiro passo, o segundo vem logo em seguida, né? O universo conspira. Exatamente. Flavinha, muito obrigada pela sua participação. Gostaria das suas considerações finais e gostaria de reforçar, né, a importância do que a Flávia faz. A Flávia tem trazido, através desse movimento, através da dor, a transformação da dor em algo que pode ser transformador não só para ela, mas para muitos de vocês, web espectadores. Olhem, né, nós podemos transformar. Suas considerações finais para os nossos web espectadores, por favor. Caros web espectadores, não, eu realmente peço a vocês que reflitam sobre o momento que vocês estejam vivendo na vida de vocês, na vida das pessoas que vocês amam, porque todos nós podemos fazer nossas mudanças sempre. Vocês, tendo tempo, tendo vida, enquanto há vida, há esperança. Então, eu não tenho mais tempo de mudar nada em relação à minha mãe, mas vocês ainda têm. E eu tenho na minha vida ainda muita coisa para mudar. Obrigada. Isso que eu queria fechar. Todos nós temos a possibilidade, enquanto estamos vivos, de transformar. Essa é a mensagem de hoje. Obrigada e até semana que vem.